Na véspera de Natal, uma mulher exausta limpa o chão de um prédio luxuoso, enquanto sua filha a observa encantada com as luzes da árvore. Sem saber, um empresário solitário presencia a cena e é profundamente tocado pela doçura em meio à escassez. O gesto que ele faz em seguida muda não só aquela noite, mas todo o rumo da vida das duas. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A noite de 24 de dezembro caía pesada sobre a cidade de São Paulo. As ruas do bairro da Vila Mariana estavam menos movimentadas que o normal, com a maioria das pessoas já recolhidas em suas casas, preparando as celebrações natalinas ao lado de quem amavam. Marcelo Fonseca dirigia seu sedã preto importado pelas avenidas quase vazias, observando pelas janelas as luzes coloridas que enfeitavam as fachadas dos prédios e casas. Cada pisca-pisca, cada árvore iluminada nas janelas, cada guirlanda pendurada nas portas, parecia gritar para ele o que faltava em sua própria vida. Aos 43 anos, Marcelo havia conquistado tudo o que um homem poderia desejar em termos materiais. Fundador de uma das maiores empresas de tecnologia do país, com escritórios espalhados por todo o Brasil e contratos internacionais que movimentavam milhões, ele era a definição exata do que a sociedade chamava de sucesso. Seu apartamento triplex na região dos Jardins tinha vista panorâmica para a cidade, decoração assinada por arquitetos renomados e uma adega que comportava vinhos raros de todas as partes do mundo. Mas naquela noite, enquanto dirigia sem rumo definido, Marcelo sentia que todo aquele sucesso pesava como uma corrente ao redor do peito. Ele não queria estar em casa. A ideia de passar mais uma véspera de Natal sozinho, olhando para aquelas paredes brancas e impecáveis, cercado de silêncio e móveis que mais pareciam peças de museu do que objetos de uso cotidiano, era insuportável. Nos anos anteriores, pelo menos tinha a companhia de colegas de trabalho, promovia jantares elegantes, recebia clientes importantes, mas este ano foi diferente. Este ano, Marcelo simplesmente não teve forças para fingir alegria que não sentia. A separação de Patrícia havia acontecido há 4 anos. Foi um divórcio civilizado, sem grandes brigas ou escândalos públicos, resolvido por advogados competentes e acordos financeiros generosos. Ela ficou com a casa de campo em Campos do Jordão. Ele manteve o apartamento e os investimentos principais. Tudo muito adulto, muito racional, muito frio. O problema não estava na divisão dos bens. O problema estava em Laura. Laura tinha 8 anos quando os pais se separaram. Agora, aos 12, ela morava com a mãe em um condomínio fechado na região de Alphaville. Marcelo tinha direito a vê-la em finais de semana alternados e durante as férias escolares, mas a realidade era bem diferente do que o acordo judicial determinava. Laura estava crescendo e suas atividades se multiplicavam. Tinha aulas de balé, curso de francês, treinos de tênis, festas de aniversário de amigas, e Marcelo, sempre atolado de reuniões, viagens de negócios e compromissos inadiáveis, deixava passar os finais de semana sem nem perceber. Um mês virava 2, 2 viravam 3. As ligações se tornaram esparsas, os encontros raros, as conversas superficiais. Ele tentava compensar com presentes caros. Enviava pela internet brinquedos importados, roupas de grife, gadgets eletrônicos de última geração. Laura agradecia educadamente por mensagem de texto, sempre com aquelas respostas curtas que os adolescentes costumam dar. Obrigado, pai. Legal. Valeu. Marcelo sabia que estava perdendo a filha, mas não sabia como reverter isso. Ou talvez soubesse, e simplesmente não tivesse coragem de admitir que precisaria mudar sua vida completamente para isso. Naquela véspera de Natal, Marcelo havia tentado se organizar para buscá-la e passarem a noite juntos. Ligou para Patrícia 3 dias antes, animado com a ideia de preparar uma ceia especial, talvez levá-la para jantar em algum lugar bonito, reconquistar um pouco do tempo perdido. A resposta de sua ex-esposa foi educada, mas definitiva. Laura já tinha planos.
Ia passar o Natal na casa dos avós maternos, em Santos, junto com primos e tios. Estava ansiosa pela viagem à praia. Marcelo poderia ligar para ela à noite se quisesse. Claro que poderia ligar. Como se uma ligação telefônica substituísse a presença, o abraço, o olhar nos olhos. Ele desligou o telefone e ficou olhando para a tela por longos minutos, sentindo aquele vazio conhecido se instalando novamente no peito. Então, fez o que sempre fazia quando as emoções ameaçavam transbordar. Mergulhou no trabalho. Reuniões, relatórios, análises de mercado, projeções financeiras. Manteve-se ocupado até que a secretária do escritório lhe avisou que todos já haviam saído para as festas de Benetincinti, fim de ano. Ele estava sozinho no 23º andar do edifício comercial, cercado de computadores e documentos, tentando preencher com produtividade o que faltava em afeto. Agora, dirigindo pelas ruas semivazias de São Paulo, Marcelo tentava decidir o que fazer. Poderia ir para casa, pedir comida por aplicativo, assistir a alguma coisa na televisão até o sono chegar. Poderia ir até um dos bares sofisticados que costumava frequentar, talvez encontrasse alguém conhecido, trocaria amenidades, beberia uísque caro e fingiria que estava tudo bem. Ou poderia simplesmente dirigir sem destino até cansar. Foi quando viu o restaurante. Era um estabelecimento pequeno, quase escondido entre dois prédios antigos na Vila Mariana. O letreiro luminoso tinha algumas lâmpadas queimadas, formando a palavra incompleta. Restaurante e lanchonete Paladar. A fachada era simples, pintada de um amarelo desbotado, com janelas largas que deixavam ver o interior modesto. Havia apenas 3 ou 4 mesas ocupadas. Não era o tipo de lugar que Marcelo frequentava. Seus jantares costumavam acontecer em restaurantes com estrelas Michelin, cardápios em francês e sommelier à disposição. Mas algo naquele lugar simples e despretensioso o atraiu. Talvez fosse justamente a simplicidade. Talvez fosse o fato de que ali ninguém o conheceria, ninguém o julgaria, ninguém teria expectativas sobre quem ele deveria ser. Poderia ser apenas um homem jantando sozinho na véspera de Natal, sem títulos, sem conquistas, sem o peso do próprio sucesso. Estacionou o carro na rua, trancou as portas e caminhou até a entrada do restaurante. O ar frio da noite paulistana fazia sua pele arrepiar. Empurrou a porta de vidro e foi recebido pelo som de uma sineta antiga e pelo cheiro de comida caseira. Feijão, arroz, carne assada. Cheiros simples que remetiam a memórias distantes de uma infância que parecia ter acontecido em outra vida. O interior era ainda mais modesto do que parecia de fora. Paredes com pintura descascando em alguns pontos, chão de cerâmica rachado, ventiladores de teto girando lentamente. As mesas eram de fórmica imitando madeira, as cadeiras tinham assento de plástico. Havia um balcão ao fundo, onde uma mulher de meia-idade com avental manchado de molho organizava pratos. Um homem de cabelos grisalhos, provavelmente o dono, estava sentado próximo ao caixa, assistindo a um programa de televisão em um aparelho antigo. Marcelo escolheu uma mesa no canto, longe da televisão, e sentou-se. A cadeira rangeu sob seu peso. Uma garçonete jovem, que não devia ter mais de 20 anos, aproximou-se com um cardápio plastificado nas mãos. Ele pediu um prato feito: arroz, feijão, bife acebolado e batata frita. Nada sofisticado, nada planejado. Apenas comida. A garçonete anotou sem dizer muito, acenou com a cabeça e se afastou. Enquanto esperava, Marcelo olhou ao redor. As outras mesas tinham casais, a maioria de idade avançada, conversando baixo enquanto jantavam. Havia uma sensação de paz naquele ambiente, algo que ele não conseguia encontrar nos lugares onde normalmente circulava. Ninguém ali estava preocupado em impressionar, em mostrar status, em competir. Estavam apenas ali, vivendo, existindo. Foi quando a porta do restaurante se abriu novamente e o som da sineta ecoou pelo ambiente. Marcelo virou o rosto automaticamente, mais por reflexo do que por interesse real. E então a viu. Era uma mulher, aparentando ter uns 30 e poucos anos, usando um casaco fino demais para o frio daquela noite. O tecido estava puído nas mangas,
O zíper não fechava direito. Seus cabelos castanhos estavam presos num rabo de cavalo simples, alguns fios escapando rebeldes ao redor do rosto. Ela tinha traços delicados, mas havia uma marca de cansaço profundo em seus olhos castanhos. Segurava pela mão uma menina, pequena, que não devia ter mais de 6 ou 7 anos. A criança usava um casaquinho cor-de-rosa, que já estava visivelmente curto para seu tamanho, as mangas parando bem antes dos pulsos. Seus olhos eram grandes e expressivos, e ela olhava ao redor do restaurante com aquela curiosidade genuína que só as crianças possuem. Suas bochechas estavam avermelhadas pelo frio. A mulher levou a menina até o balcão, onde a atendente as cumprimentou com um sorriso simpático. Marcelo não conseguia ouvir a conversa completa, mas observava a cena com atenção crescente. Viu quando a mulher abriu uma bolsa, de tecido surrada, e começou a tirar moedas de dentro. Moedas de 25 centavos, 50 centavos, algumas de R$1. Ela as colocou sobre o balcão e começou a contá-las com cuidado, seus lábios se movendo silenciosamente enquanto somava. A menina puxou a manga do casaco da mãe e perguntou algo. Marcelo não escutou a pergunta, mas viu a expressão de esperança no rosto infantil. A mulher parou de contar as moedas por um instante, olhou para a filha e disse algo em voz baixa. A menina assentiu, mas a esperança em seus olhos diminuiu um pouco. A atendente pegou as moedas e contou também. Depois consultou uma tabela de preços pregada na parede. Houve uma troca breve de palavras. A mulher assentiu, agradeceu com um sorriso triste e pediu algo que Marcelo imaginou ser o prato mais barato do cardápio. A atendente confirmou o pedido e a mulher levou a filha até uma mesa próxima à janela. Marcelo sentiu algo se apertar em seu peito. Aquela cena simples, aquele gesto corriqueiro de uma mãe tentando reunir moedas para alimentar a filha, tinha algo de profundamente comovente. Lembrou-se de Laura, de como ele nunca precisou se preocupar se haveria comida na mesa, se o dinheiro seria suficiente. Laura sempre teve tudo: roupas, brinquedos, escola particular, viagens, tudo, exceto a presença constante do pai. A garçonete trouxe seu prato e Marcelo começou a comer mecanicamente, sem realmente prestar atenção ao sabor. Seus olhos, porém, voltavam constantemente para a mesa onde a mulher e a menina esperavam. A criança balançava as pernas, que não alcançavam o chão, e desenhava com o dedo na superfície da mesa, criando formas invisíveis. A mãe olhava pela janela, perdida em pensamentos que Marcelo imaginava não serem muito felizes. Quando o prato delas chegou, foi apenas um: arroz, feijão e um pedaço de frango grelhado. Simples, pequeno. A mulher dividiu a comida em 2 porções desiguais no próprio prato, usando o garfo para separar. Deu a maior parte para a filha, ficando com a menor para si. A menina começou a comer com apetite, claramente com fome. A mãe comia devagar, mastigando cada garfada, como se quisesse fazer aquilo durar o máximo possível. Marcelo deixou o garfo cair sobre o prato, o som metálico fazendo algumas pessoas virarem o rosto. Ele não conseguia mais comer, não enquanto via aquela cena. Toda a comida que tinha, na frente parecia desnecessária, exagerada, um desperdício, enquanto ali, a poucos metros de distância, uma mãe e uma filha dividiam um único prato. Chamou a garçonete com um gesto discreto. Quando ela se aproximou, Marcelo falou baixo, mas com firmeza. Queria que preparassem mais um prato completo, com tudo o que tivesse de melhor no cardápio: carne, acompanhamentos, uma sobremesa, e que levassem para a mesa delas, dizendo que era cortesia da casa. Não queria que soubessem que partiu dele. A garçonete olhou para ele com surpresa, depois sorriu com cumplicidade e assentiu. Foi até a cozinha, voltou depois de alguns minutos, e Marcelo viu quando ela se aproximou da mesa da mulher e da menina, carregando uma bandeja com um prato generoso. Viu a confusão no rosto da mulher, a negativa educada, a insistência da garçonete. Viu quando a menina bateu palmas de alegria e viu quando a mãe finalmente aceitou com lágrimas brilhando nos olhos. Mas algo não estava certo. Marcelo percebeu que apenas observar de longe não era suficiente. Aquilo não preencheria o vazio que sentia.
Não era sobre dar dinheiro, sobre fazer caridade anônima e se sentir bem consigo mesmo. Era sobre conexão. Era sobre presença. Era sobre estar ali, de verdade, com outro ser humano. Levantou-se da cadeira antes mesmo de processar completamente o que estava fazendo. Atravessou o restaurante com passos lentos, sentindo os olhos de alguns clientes o acompanhando. Parou ao lado da mesa onde a mulher e a menina estavam sentadas. Elas levantaram os olhos para ele surpresas. De perto, Marcelo viu ainda mais detalhes. As olheiras fundas da mulher, a pele das mãos ressecada pelo frio e pelo trabalho, as unhas curtas e sem esmalte. Viu a menina com seus olhos grandes e curiosos, o cabelo castanho claro preso em duas trancinhas mal feitas que já estavam se desfazendo. Desculpe incomodar, disse Marcelo, e sua voz saiu mais suave do que pretendia. Percebi que estão jantando sozinhas e, bem, eu também estou sozinho. Seria muita indelicadeza se perguntasse se posso fazer companhia para vocês. A mulher ficou paralisada por um momento, claramente sem saber como reagir. Seus olhos percorreram Marcelo da cabeça aos pés, notando o casaco de lã italiana, o relógio caro no pulso, os sapatos de couro polido. A diferença entre os dois mundos era gritante. Ela abriu a boca para dizer algo, provavelmente uma recusa educada, mas a menina foi mais rápida. Pode sentar, sim. A voz infantil saiu animada e ela apontou para a cadeira vazia ao lado dela. Mamãe, deixa ele sentar com a gente. É Natal. A mulher olhou para a filha, depois para Marcelo novamente. Havia desconfiança em seus olhos, mas também uma exaustão profunda demais para sustentar barreiras por muito tempo. Ela suspirou e fez um gesto vago em direção à cadeira. Fique à vontade, disse ela, mas sua voz era cautelosa. Marcelo sentou-se, sentindo-se estranhamente nervoso. Fazia anos que não se sentia assim, inseguro, sem saber exatamente o que dizer. Estava acostumado a reuniões de negócios, apresentações para investidores, jantares corporativos onde tudo seguia um script conhecido. Mas ali, naquela mesa simples de um restaurante modesto, com uma mulher e uma criança que não conhecia, todas as suas habilidades sociais pareciam ter evaporado. Meu nome é Marcelo, disse ele, estendendo a mão para a mulher. Ela a apertou brevemente, e Marcelo notou como seus dedos estavam gelados. Júlia, respondeu ela, e então apontou para a menina. E esta é minha filha, Sofia. Sofia sorriu para ele, mostrando um espaço vazio onde deveria estar um dente da frente. Perdi ontem, ela anunciou orgulhosa, como se aquilo fosse uma conquista importante. Agora vou ganhar uma moeda da fada do dente. Júlia desviou o olhar e Marcelo percebeu a dor sutil naquele gesto. Provavelmente não haveria moeda nenhuma debaixo do travesseiro de Sofia naquela noite. Mas a menina não parecia notar a tristeza da mãe. Continuava sorrindo com aquela alegria despreocupada das crianças. Marcelo não sabia bem o que dizer. Então simplesmente sorriu de volta para Sofia. Você é muito corajosa, disse ele. Quando eu perdi meu primeiro dente, chorei tanto que minha mãe teve que me dar sorvete para eu parar. Sofia riu, uma risada cristalina que fez algo se mover dentro do peito de Marcelo. De verdade? Você chorou? Chorei sim, achei que nunca mais ia nascer outro. A menina achou aquilo a coisa mais engraçada do mundo e continuou rindo, batendo as mãozinhas na mesa. Júlia observava a interação com uma expressão difícil de decifrar. Havia gratidão ali, mas também receio, como se estivesse constantemente esperando que algo desse errado. Aos poucos, a conversa começou a fluir mais naturalmente. Sofia era uma criança falante, daquelas que não conseguem ficar quietas por muito tempo. Contou sobre a escola, sobre a professora que ela adorava, sobre o desenho que tinha feito na aula de artes e que a mãe pendurou na geladeira. Falou sobre uma amiga chamada Beatriz que tinha um cachorro e como ela também queria um cachorro, mas a mãe dizia que não podiam ter porque o apartamento onde moravam não permitia animais. Júlia intervinha de vez em quando, corrigindo gentilmente algum detalhe que Sofia exagerava ou acrescentando informações que a menina esquecia. Marcelo escutava tudo com atenção genuína, fazendo perguntas, rindo nos momentos certos,
se maravilhando com como era fácil conversar com aquela criança. Sofia não tinha filtros, não tinha segundas intenções. Era pura honestidade e alegria. Em determinado momento, Sofia perguntou a Marcelo se ele tinha filhos. A pergunta pegou-o desprevenido e ele hesitou antes de responder. Tenho, disse finalmente. Uma filha. Ela se chama Laura. Ela tem quantos anos? Sofia quis saber imediatamente. 12. 12. Ela deve ser muito legal. Ela vai vir jantar aqui também? A inocência da pergunta doeu mais do que Marcelo esperava. Não, ela está passando o Natal com a mãe dela. A gente não mora junto. Sofia franziu o senho, processando aquela informação. Por quê? Foi Júlia quem respondeu, colocando a mão gentilmente sobre o ombro da filha. Às vezes as famílias moram em casas separadas, amor. Não quer dizer que não se amem. Marcelo olhou para Júlia e viu compreensão naqueles olhos cansados. Ela sabia. Sabia o que era viver com ausências, com distâncias que não eram medidas em quilômetros, mas em silêncios e oportunidades perdidas. A conversa continuou por mais tempo do que Marcelo havia planejado. Ele se pegou contando histórias da própria infância, coisas que não lembrava há anos. Falou sobre o primeiro Natal que passou com a avó, sobre a árvore torta que montaram porque não tinham dinheiro para comprar, uma bonita. Falou sobre como fazia bonecos de neve com isopor, porque em São Paulo não nevava. Júlia ouvia, e aos poucos sua postura defensiva foi se desfazendo. Quando Sofia bocejou pela terceira vez, Júlia olhou para o relógio barato que usava no pulso e se assustou. Nossa, já está tarde. Sofia, amor, precisamos ir. A menina protestou, dizendo que queria ficar mais um pouco, mas Júlia foi firme. Começaram a se levantar e Marcelo sentiu uma pontada de pânico, como se não quisesse que aquele momento terminasse. Chamou a garçonete e pagou a conta das 3, sem que Júlia pudesse protestar. Ela tentou, claro, disse que não era necessário, que ela mesma pagaria a dela, mas Marcelo foi mais insistente. Por favor, disse ele. É Natal. Deixe eu fazer isso. Júlia olhou nos olhos dele por um longo momento, como se estivesse tentando entender suas intenções. Finalmente assentiu com a cabeça. Obrigada, disse ela, e havia emoção genuína naquela palavra simples. Saíram juntos do restaurante. O frio da noite os atingiu imediatamente. Sofia tremeu, e Júlia a puxou para perto, tentando aquecê-la com o próprio corpo. Marcelo viu que elas começaram a caminhar pela calçada, sem se dirigir. Há nenhum carro estacionado. Iam a pé. Vocês moram longe? Perguntou ele. Não muito, Júlia respondeu vagamente. Umas 5 quadras. 5 quadras com aquele frio, com uma criança pequena, usando roupas inadequadas. Marcelo não pensou 2 vezes. Meu carro está ali. Posso dar uma carona? Júlia hesitou novamente. Aquele reflexo de autodefesa que mulheres desenvolvem depois de viverem o suficiente. Mas havia algo em Marcelo que a fazia confiar. Ou talvez fosse apenas o cansaço, o frio, a vontade de poupar a filha de mais sofrimento. Tudo bem, disse ela finalmente. O trajeto até o prédio onde moravam foi curto, mas revelador. Era um edifício antigo na Vila Mariana, daqueles construídos nos anos 70, com fachada descascada e janelas com grades. O portão da frente estava com a tinta descascando. Júlia agradeceu mais uma vez, pegou Sofia pela mão e começou a se afastar. Marcelo ficou olhando até que elas entrassem no prédio e desaparecessem de vista. Só então voltou a dirigir, mas desta vez sabia exatamente para onde ia. Para casa. Para aquele apartamento vazio que de repente parecia ainda mais solitário do que antes. Quando entrou no triplex silencioso, com suas luzes automatizadas se acendendo à medida que ele caminhava pelos cômodos, Marcelo sentiu o peso daquela noite cair sobre os ombros. Foi até o quarto, tirou o casaco e se sentou na beirada da cama. Tirou a carteira do bolso e, de dentro dela, retirou uma foto pequena, já gasta nas bordas de tanto ser manuseada. Era Laura. Tinha 5 anos na foto, sorria mostrando todos os dentinhos, segurava um sorvete de chocolate que derretia em suas mãos. Marcelo lembrava daquele dia. Tinha sido um domingo qualquer, sem nada especial, apenas pai e filha passeando no parque.
Laura tinha corrido, rido, brincado. Ele tinha estado presente. Completamente presente. Quando foi que isso mudou? Quando foi que ele deixou de ser um pai presente e virou apenas um provedor distante? Pegou o celular e discou o número de Laura. O telefone chamou uma vez, duas, três. Na quarta chamada, caiu na caixa postal. A voz gravada da filha, alegre e infantil, pedindo que deixasse um recado. Marcelo abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. O que ele diria? Desculpe por não estar aí. Desculpe por ter escolhido o trabalho tantas vezes. Desculpe por ter deixado você crescer sem mim. Desligou sem deixar mensagem. Deitou-se na cama, ainda vestido, olhando para o teto alto do quarto. As luzes da cidade entravam pelas janelas enormes, criando padrões fantasmagóricos nas paredes brancas. Pensou em Júlia e Sofia, naquele apartamento pequeno 5 quadras dali. Pensou em como elas pareciam ter tão pouco, mas ao mesmo tempo tinham tudo. Tinham uma a outra. Tinham presença. Tinham amor. E ele, com todo o seu dinheiro e sucesso, tinha apenas paredes vazias e silêncio. Foi a última coisa que pensou antes de finalmente adormecer, exausto de um tipo de cansaço que nenhuma quantia de sono conseguiria curar. O dia seguinte amanheceu frio e nublado. Júlia acordou antes do sol nascer, como sempre fazia, ao som estridente do despertador barato que tinha comprado numa loja de R$ 15. O apartamento estava gelado. O aquecedor tinha queimado semanas atrás e ela ainda não havia conseguido juntar dinheiro suficiente para consertar ou comprar outro. Puxou o cobertor puído até o queixo e ficou mais alguns segundos ali, reunindo forças para enfrentar mais um dia. No quarto ao lado, separado apenas por uma divisória fina de compensado que ela mesma havia instalado para dar um pouco de privacidade à filha, Sofia ainda dormia profundamente. Júlia levantou-se em silêncio, vestiu um roupão rasgado nas mangas e foi até o minúsculo banheiro. A torneira do chuveiro pingava constantemente, um som que se tornara parte da trilha sonora de sua vida. Tomou banho rápido, com água que oscilava entre morna e gelada, vestiu a calça jeans que usava para trabalhar e uma blusa térmica por baixo da camisa do uniforme. Enquanto preparava um café fraco na cozinha apertada, seus pensamentos voltaram para a noite anterior. Ainda não conseguia processar completamente o que havia acontecido. Aquele homem, Marcelo, com suas roupas caras e jeito educado, sentando-se à mesa delas como se fosse a coisa mais natural do mundo, pagando a conta sem esperar nada em troca, dando carona para casa sem fazer perguntas invasivas ou esperar algum tipo de retribuição. Júlia havia aprendido da forma mais difícil que nada na vida era de graça. Toda gentileza tinha um preço, toda ajuda vinha com expectativas. Homens como Marcelo, bem vestidos e charmosos, não se aproximavam de mulheres como ela sem segundas intenções. Mas algo nele era diferente. Havia uma tristeza em seus olhos que Júlia reconhecia, porque via a mesma tristeza refletida no espelho todos os dias. Era a solidão de quem tem muitas coisas, mas sente falta das que realmente importam. Tomou o café amargo olhando pela janela pequena da cozinha. Lá embaixo, a cidade começava a acordar. Algumas luzes se acendiam nos prédios vizinhos, carros passavam pelas ruas ainda vazias. Era dia 25 de dezembro, Natal, mas para Júlia era apenas mais um dia de trabalho. A loja onde trabalhava não fechava em feriados. Pelo contrário, era quando mais precisavam de funcionários, porque era quando as pessoas saíam às ruas para trocar presentes que não serviram ou não agradaram. O problema era que a mulher que costumava cuidar de Sofia, aos finais de semana e feriados, tinha viajado para visitar a família no interior. Júlia tentou ligar para 2 outras conhecidas, mas nenhuma atendeu. Provavelmente estavam com suas próprias famílias, celebrando, rindo, vivendo aquilo que aparecia nos comerciais de televisão e que parecia existir apenas para outras pessoas. Não havia outra opção. Teria que levar Sofia para o trabalho. Foi até o quartinho da filha e a acordou gentilmente, passando a mão pelos cabelos despenteados. Sofia abriu os olhos devagar, piscando contra a claridade tímida que entrava pela janela. "Bom dia, princesa", Júlia sussurrou.
precisa se arrumar. Hoje você vai trabalhar com a mamãe. Sofia esfregou os olhos e sorriu sonolenta. Vou ajudar você a vender coisas? Júlia sorriu de volta, mesmo que o coração doesse. Vai sim, amor. Vai ser uma grande ajudante. Ajudou a filha a se vestir, escolhendo as roupas mais quentes que tinham. Calça de moletom, blusa de manga comprida, o casaquinho rosa que já estava pequeno, mas era o único que possuíam. Fez 2 tranças no cabelo de Sofia, enquanto a menina comia pão com manteiga, os olhos grudados no desenho que passava na televisão antiga da sala. Saíram de casa quando a cidade ainda estava meio adormecida. Pegaram 2 ônibus, Sofia sentada no colo da mãe para economizar uma passagem, observando pela janela as ruas decoradas com enfeites natalinos. A menina apontava para cada Papai Noel inflável, cada árvore iluminada, cada vitrine colorida, fazendo comentários animados que Júlia respondia com paciência infinita. A loja onde Júlia trabalhava ficava na região central de São Paulo, numa galeria comercial movimentada próxima à Rua 25 de Março. Era um daqueles estabelecimentos populares que vendiam de tudo um pouco: roupas, calçados, acessórios, bijuterias, produtos de beleza, utilidades domésticas. Tudo amontoado em araras apertadas e prateleiras que iam do chão ao teto. O espaço era pequeno, quente demais no verão e frio demais no inverno, sempre lotado de clientes barganhando preços. O gerente, seu Valdir, era um homem de 50 e poucos anos, barriga saliente, voz alta e paciência curta. Quando viu Júlia entrar com Sofia pela mão, franziu o senho imediatamente. Júlia, o que é isso? Você sabe que não pode trazer criança aqui. Júlia engoliu o orgulho e falou o mais educadamente possível. Eu sei, seu Valdir, mas a pessoa que cuida dela viajou e eu não consegui ninguém para hoje. Ela vai ficar quietinha. Prometo, nem vai perceber que ela está aqui. Valdir bufou, olhou para Sofia como se ela fosse um móvel fora do lugar e fez um gesto impaciente com a mão. Que fique lá no estoque então, e não quero ouvir nenhum pio, entendeu? Se atrapalhar o trabalho, vai ter que ir embora e desconto no salário por abandono de posto. Júlia assentiu rapidamente, agradeceu e levou Sofia para os fundos da loja. O estoque era um cubículo minúsculo, sem janelas, com caixas empilhadas até o teto e um cheiro forte de mofo e papelão. Havia um banquinho de plástico, quebrado num canto. Júlia limpou o assento com a manga da blusa e sentou a filha ali. Você vai ficar aqui por um tempinho, tá, amor? A mamãe vai estar bem ali na frente. Se precisar de alguma coisa, é só me chamar baixinho. Sofia olhou ao redor do espaço apertado e escuro, mas não reclamou. Tinha aprendido desde cedo a não criar problemas para a mãe. Tá bom, mamãe. Posso desenhar? Júlia pegou alguns papéis de propaganda velhos que estavam num canto e uma caneta que carregava na bolsa. Pode sim. Desenha bem bonito para depois me mostrar. Beijou a testa da filha e voltou para o salão da loja. Já havia clientes esperando, manuseando mercadorias, pedindo para ver tamanhos diferentes, reclamando de preços. Júlia colocou seu melhor sorriso profissional e mergulhou no trabalho. As horas se arrastaram com uma lentidão dolorosa. Seus pés doíam de ficar tanto tempo em pé. As pernas latejavam. A voz ficava rouca de tanto falar, explicar, convencer, sorrir. Clientes eram impacientes, grosseiros, exigentes. Uma mulher a acusou de ter vendido um produto defeituoso e gritou com ela na frente de todos. Seu Valdir a repreendeu por ser lenta demais no atendimento. Uma outra, funcionária Carla, fez comentários maldosos sobre ela ter trazido a filha, dizendo que isso era falta de profissionalismo. Júlia aguentava tudo calada. Precisava daquele emprego. Precisava do salário mínimo e meio que recebia, das gorjetas ocasionais quando tinha sorte, das horas extras que às vezes conseguia fazer. Cada centavo contava. Aluguel, água, luz, gás, comida, remédios, material escolar de Sofia. As contas nunca terminavam e o dinheiro nunca era suficiente. A cada hora que conseguia, corria até o estoque para ver como a filha estava. Sofia permanecia sentada no banquinho, desenhando em silêncio. Tinha feito vários desenhos.
Uma casa com telhado triangular e chaminé. Uma árvore cheia de flores coloridas. 3 pessoas de mãos dadas, 2 grandes e uma pequena. Quando Júlia perguntou quem eram as pessoas do desenho, Sofia respondeu com naturalidade. Somos eu, você e o homem de ontem, o Marcelo. Júlia sentiu algo apertar no peito. Tá lindo, amor. Você é uma artista. Voltou para a loja e continuou trabalhando, mas a imagem daquele desenho ficou grudada em sua mente. Sofia havia incluído Marcelo na família imaginária que desenhava. Uma família que não existia. Uma fantasia infantil criada a partir de um único jantar, de um único gesto de gentileza. O expediente só terminou quando o sol já estava se pondo. Seu Valdir dispensou as funcionárias com pressa, ansioso para fechar a loja e ir para casa. Júlia pegou Sofia no estoque, a menina sonolenta e com fome, e saíram para a rua. O frio da noite as atingiu com força. Estou com fome, mamãe, Sofia murmurou, esfregando os olhos cansados. Júlia olhou para a bolsa, calculando mentalmente quanto dinheiro ainda tinha. Pouco. Muito pouco. O suficiente para a passagem de ônibus e talvez algo barato para comerem. Vamos comprar um lanche, tá bom? Caminharam pelas ruas, movimentadas do centro, passando por vendedores ambulantes, moradores de rua enrolados em cobertores, adolescentes rindo alto em grupos. Júlia comprou 2 pastéis e um suco de laranja numa barraca de esquina. Sentaram-se num banco de praça para comer. A praça estava decorada para o Natal. Havia uma árvore grande no centro, toda iluminada com luzes coloridas que piscavam em sequência. Estrelas douradas, penduradas em fios transparentes, criavam um céu falso sobre suas cabeças. Famílias passeavam por ali tirando fotos rindo, aproveitando o feriado. Sofia comeu o pastel com apetite, lambia os dedos engordurados, observava as luzes com fascínio. Mamãe, olha como é bonito. Parece um castelo de princesas. Júlia sorriu, mesmo que por dentro sentisse aquela tristeza familiar de não poder dar mais à filha. É bonito mesmo, amor, foi quando ouviu a voz. Júlia. Ela virou o rosto rapidamente e sentiu o coração pular. Ali, parado a poucos metros delas, estava Marcelo. Usava um sobretudo escuro sobre uma camisa social, as mãos nos bolsos, uma expressão de surpresa genuína no rosto. Parecia ter saído de um mundo completamente diferente, e de certa forma tinha mesmo. Marcelo, Sofia gritou animada, esquecendo completamente o pastel. Levantou-se do banco e correu até ele, agarrando-se à sua perna num abraço espontâneo, que pegou o homem completamente desprevenido. Ele hesitou apenas um segundo antes de colocar a mão na cabeça da menina, acariciando seus cabelos com gentileza. Oi, Sofia. Que coincidência encontrar vocês aqui. Júlia se levantou também, mais devagar, limpando as mãos na calça jeans. Oi. O mundo é pequeno mesmo. Marcelo se aproximou, os olhos percorrendo o rosto cansado de Júlia, as olheiras fundas, a palidez da pele. Você está bem? Estou, Júlia respondeu automaticamente, a mentira saindo fácil como sempre saía. Só um dia longo de trabalho. Você trabalhou no Natal? A pergunta tinha uma inocência que revelava o quanto os mundos deles eram diferentes. Para Marcelo, feriados eram sagrados, dias de descanso e família. Para Júlia, feriados eram dias como quaisquer outros, às vezes até piores, porque significavam um movimento maior nas lojas e mais horas em pé. Trabalho numa loja no centro, ela explicou. Não fecha em feriados. Marcelo assentiu, mas algo em sua expressão mudou. Havia compreensão ali. Talvez até vergonha por ter feito uma pergunta tão ingênua. E Sofia ficou com alguém? Júlia hesitou. Não gostava de admitir suas dificuldades para estranhos, mas havia algo em Marcelo que a fazia querer ser honesta. Ela ficou comigo, no estoque. Não tinha com quem deixar. A expressão de Marcelo escureceu ainda mais. Uma criança pequena, sozinha num estoque durante horas. Ele abriu a boca para dizer algo, mas Júlia o interrompeu. Ela ficou bem. Desenhou o dia todo. Sofia adora desenhar. Como se tivesse ouvido seu nome, Sofia puxou a manga do casaco de Marcelo. Quer ver meus desenhos? Fiz um monte. Marcelo sorriu para ela. Quero sim. Sofia voltou correndo até o banco,
Pegou os papéis amassados que Júlia tinha guardado na bolsa e trouxe para mostrar. Marcelo se ajoelhou no chão frio da praça, ficando na altura da menina, e examinou cada desenho com atenção genuína. Fazia comentários, elogiava cores, perguntava sobre detalhes. Sofia estava radiante com a atenção. Quando chegou ao desenho das 3 pessoas de mãos dadas, Marcelo ficou em silêncio por um momento. Quem são essas pessoas aqui, Sofia? Somos nós, a menina respondeu com naturalidade. Você, eu e minha mãe. Júlia sentiu o rosto esquentar, envergonhada. Desculpa, ela não entende bem ainda como são as coisas. Mas Marcelo não parecia incomodado. Pelo contrário, olhou para o desenho com uma intensidade que surpreendeu Júlia. Está lindo, Sofia. Posso ficar com ele? A menina hesitou, claramente dividida entre o orgulho de ter seu trabalho apreciado e a relutância em se separar dele. Marcelo notou. Ou melhor, que tal se eu guardar com muito cuidado e você faz outro igualzinho para sua mãe? Sofia pensou por um segundo e então concordou, entregando o papel para Marcelo com um sorriso. Ele dobrou o desenho com cuidado e guardou no bolso interno do casaco, como se fosse algo precioso. Levantou-se do chão, limpou os joelhos da calça e olhou para Júlia. Vocês já jantaram? Júlia apontou para o banco onde os restos do pastel ainda estavam. Já comemos. Marcelo olhou para o pastel frio e gorduroso, depois para Sofia, que já estava com fome novamente, e então para Júlia. Aquilo não é jantar. Deixa eu levar vocês para comer algo de verdade. Júlia abriu a boca para recusar, o orgulho e a cautela gritando dentro dela. Mas antes que pudesse dizer não, Sofia bateu palmas animada. Podemos, mamãe? Por favor? E talvez fosse o cansaço do dia longo, ou a fome que sentia mesmo depois do pastel, ou simplesmente a solidão que a consumia, mas Júlia se ouviu, dizendo sim. Marcelo as levou até um restaurante próximo, não tão sofisticado quanto os que frequentava, mas ainda assim infinitamente melhor do que qualquer lugar onde Júlia normalmente comia. Tinha toalhas de pano nas mesas, garçons educados, cardápio de verdade ao invés de fotos plastificadas na parede. Sentaram-se os 3 numa mesa ao lado da janela. Sofia ficou entre os 2 adultos, balançando as pernas que não alcançavam o chão, olhando ao redor com olhos arregalados de encantamento. Marcelo pediu uma refeição completa para cada uma delas, sem perguntar preços, sem hesitar. Enquanto esperavam a comida chegar, conversaram. Ou melhor, Sofia falou sem parar, e os adultos escutaram, sorrindo, fazendo perguntas ocasionais. A menina contou sobre a escola, sobre a professora Fernanda, que era a mais legal do mundo, sobre como tinha tirado nota 10 na última prova de matemática. Falou sobre a amiga Beatriz de novo, sobre os livros que gostava de ler, sobre o sonho de um dia ter um quarto só dela, todo pintado de rosa. Marcelo escutava tudo com uma atenção que surpreendeu Júlia. Não era aquela atenção educada e superficial que as pessoas costumavam dar a crianças. Era interesse genuíno. Ele fazia perguntas específicas, lembrava de detalhes que Sofia havia mencionado, engajava de verdade com o que ela dizia. Em determinado momento, enquanto Sofia estava distraída com o pão de alho que o garçom tinha trazido, Marcelo se virou para Júlia. E você? Como foi seu dia realmente? A pergunta pegou Júlia desprevenida. Ninguém nunca perguntava sobre seu dia. Ela era invisível para a maioria das pessoas, apenas mais uma vendedora em mais uma loja, alguém para ser usado e descartado. Mas ali estava Marcelo, olhando diretamente para ela, esperando uma resposta verdadeira. Foi cansativo, ela admitiu. Meus pés estão latejando. Tive que ficar das 8 da manhã até às 6 da tarde em pé sem parar. E ainda levei bronca do gerente porque trouxe a Sofia. Ele não teve compaixão nenhuma. Júlia deu um sorriso amargo. Compaixão não paga contas. Para ele, eu sou substituível. Se eu não fizer o trabalho, tem mais 10 pessoas esperando pela vaga. Isso é injusto. É a vida, Júlia disse com um dar de ombros. Estou acostumada. Não deveria estar. Ninguém deveria se acostumar com injustiça. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Júlia olhou para Marcelo. Realmente olhou, tentando entender quem era aquele homem.
Ele vinha de um mundo de privilégios, isso era óbvio, mas havia algo nele que parecia quebrado, uma tristeza que riqueza não conseguia consertar. E você? Ela perguntou, virando o jogo. Como foi seu Natal? Marcelo hesitou, a mesma hesitação que ela havia tido. Solitário, admitiu finalmente. Tentei ligar para minha filha de novo hoje. Ela não atendeu. Mandou uma mensagem curta agradecendo pelo presente que enviei, mas não quis falar comigo. Júlia viu a dor genuína em seus olhos. Quantos anos ela tem mesmo? 12, mas parece que está a 1000 quilômetros de distância. Eu deixei isso acontecer. Escolhi trabalho, reuniões, viagens. Achei que estava construindo um futuro para ela, mas estava apenas me afastando. Você ainda pode mudar isso. Marcelo olhou para ela com uma mistura de esperança e descrença. Você acha? Acho. Ela tem 12 anos, não 30. Ainda há tempo. Mas tem que ser presença de verdade, não apenas dinheiro e presentes. Como você faz com a Sofia? Júlia sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Eu não tenho escolha. É só nós duas. Tudo o que posso dar a ela é minha presença, porque não tenho mais nada. Mas aprendi que às vezes isso é o mais importante. A comida chegou e comeram em um silêncio confortável, interrompido apenas pelos comentários animados de Sofia sobre como tudo estava delicioso. Ela experimentava cada coisa com entusiasmo, os olhos brilhando. Júlia observava a filha e sentia o coração apertar de gratidão e culpa misturadas. Gratidão por aquele momento de abundância, culpa por não poder proporcionar isso todos os dias. Quando terminaram, Marcelo insistiu em pagar novamente. Desta vez, Júlia não protestou tanto. Estava aprendendo que às vezes aceitar ajuda não era sinal de fraqueza, mas de humanidade. Saíram do restaurante de volta para o frio da noite. A praça estava ainda mais iluminada agora, com mais famílias passeando, músicas natalinas tocando em alto-falantes escondidos. Sofia quis ver a árvore de perto e correu na frente, deixando os dois adultos caminhando lado a lado. Marcelo, Júlia disse de repente, parando de andar. Por que você está fazendo isso? Ele parou também, virou-se para encará-la. Fazendo o quê? Isso tudo. Jantares, conversas, atenção. Você não me conhece? Não nos conhece. Por que se importa? Marcelo ficou em silêncio por um longo momento, olhando para Sofia que girava ao redor da árvore iluminada, rindo sozinha. Quando finalmente respondeu, sua voz estava carregada de emoção. Porque ontem à noite, quando vi vocês duas naquele restaurante, vi algo que eu perdi há muito tempo. Vi amor de verdade. Vi presença. Vi o que realmente importa e percebi o quanto minha vida está vazia. Tenho tudo o que o dinheiro pode comprar, mas não tenho nada que realmente importa. Você e Sofia me lembraram disso. Júlia sentiu lágrimas ardendo nos olhos. Não somos um projeto de caridade, Marcelo. Somos pessoas de verdade, com problemas reais. Eu sei, e é exatamente por isso que quero estar perto. Não é sobre caridade, é sobre conexão. É sobre lembrar o que é ser humano. Antes que Júlia pudesse responder, Sofia voltou correndo, pegando a mão dos dois. Vamos ver as luzes todos juntos. E ali, naquela praça decorada, sob um céu artificial de estrelas douradas, os três caminharam lado a lado. Júlia no meio, segurando a mão de Sofia com a direita e, hesitante mas decidida, aceitando a mão que Marcelo ofereceu com a esquerda. Era estranho, era inesperado, era assustador, mas também era bom. Pela primeira vez em anos, Júlia não se sentia completamente sozinha. E ao olhar para Marcelo, viu no rosto dele o mesmo alívio, a mesma gratidão silenciosa, por não estar mais isolado em seu próprio mundo. Sofia apontava para cada luz, cada enfeite, cada detalhe da decoração natalina, sua voz infantil preenchendo o silêncio entre os adultos. E naquele momento, caminhando por uma praça comum em São Paulo, 3 pessoas solitárias à sua própria maneira encontraram algo que nem sabiam estar procurando. Encontraram pertencimento. Os dias que se seguiram àquele segundo encontro trouxeram uma mudança sutil, mas profunda na rotina de todos os envolvidos.
Marcelo, que costumava passar seus finais de tarde trancado no escritório ou em jantares de negócios sem alma, agora se pegava contando as horas para o momento em que poderia ver Júlia e Sofia novamente. Não era algo planejado, não era algo racional. Era simplesmente uma necessidade que crescia dentro dele, como se aquelas duas pessoas tivessem aberto uma porta em seu peito que estava trancada há anos. No terceiro dia após o Natal, Marcelo apareceu na porta da loja onde Júlia trabalhava. Eram quase 6 da tarde, e o movimento já estava diminuindo. Júlia estava arrumando uma arara de roupas quando sentiu alguém olhando para ela. Virou-se e lá estava ele, parado na entrada, usando calça jeans escura e um suéter de lã tentando parecer mais casual, mais comum. Mas havia algo nele que sempre o destacava, uma elegância natural que roupas simples não conseguiam disfarçar. Júlia sentiu o coração acelerar. Marcelo, o que você está fazendo aqui? Ele sorriu, um pouco sem graça. Pensei em dar uma carona para você e a Sofia. Se você quiser, claro. Não quero ser inconveniente. Seu Valdir, que estava no caixa, olhou de Marcelo para Júlia com uma expressão suspeitosa. Júlia sentiu o rosto esquentar. Ela ainda tinha uns 20 minutos de expediente, mas a ideia de sair dali, de escapar do olhar julgador do gerente e dos comentários maldosos de Carla era tentadora demais. Só um momento, ela disse para Marcelo, e foi rapidamente até o estoque buscar Sofia. A menina estava no mesmo banquinho, desenhando como sempre. Quando viu a mãe, levantou-se animada. Já vamos embora? Vamos sim. E tem uma surpresa lá fora. Os olhos de Sofia brilharam. Que surpresa! Júlia apenas sorriu e pegou a mão da filha. Quando saíram para o salão da loja e Sofia viu Marcelo, soltou um gritinho de alegria e correu até ele. Marcelo a pegou no colo como se fosse a coisa mais natural do mundo, girando com ela no ar enquanto a menina ria. Seu Valdir pigarreou alto, deixando claro seu descontentamento. Júlia, seu expediente só acaba às 6h15. Júlia olhou para o relógio na parede. Faltavam exatamente 18 minutos. Abriu a boca para dizer que ficaria, mas Marcelo foi mais rápido. Na verdade, eu preciso falar com ela sobre um assunto urgente. Familiar. Espero que você compreenda. Havia algo no tom de voz de Marcelo, uma autoridade calma, mas inegável, que fez seu Valdir hesitar. Ele olhou de um para o outro, claramente incomodado, mas sem saber como reagir. Tá bom, resmungou finalmente. Mas amanhã chega 15 minutos mais cedo para compensar. Júlia concordou rapidamente, pegou sua bolsa surrada e saiu da loja antes que o gerente mudasse de ideia. Lá fora, no frio da noite que começava a cair, ela olhou para Marcelo com uma mistura de gratidão e preocupação. Você não precisava fazer isso. Agora ele vai ficar me vigiando ainda mais. Ele estava sendo abusivo. 18 minutos não fazem diferença nenhuma. Fazem quando você precisa do emprego. Marcelo ficou sério. Desculpa, eu não pensei. É que às vezes esqueço como as coisas funcionam para quem não tem privilégios. Júlia suspirou. Está tudo bem, e obrigada por ter vindo. Caminharam juntos até o carro de Marcelo, que estava estacionado a 2 quadras dali. Sofia ia entre os dois, contando sobre seu dia no estoque, sobre os desenhos que tinha feito, sobre como estava com fome. Marcelo escutava tudo com atenção, fazendo perguntas, rindo nos momentos certos. Quando chegaram ao carro, Sofia ficou maravilhada. Era um sedã preto e reluzente, com interior de couro bege. Nunca tinha andado em um carro assim. Marcelo a ajudou a colocar o cinto de segurança no banco de trás, ajustando com cuidado, e depois abriu a porta do passageiro para Júlia. Durante o caminho até o apartamento delas, Marcelo sugeriu que parassem para comer algo. Júlia tentou recusar, dizendo que tinha comida em casa, mas Sofia pediu com aqueles olhos grandes, e Júlia acabou cedendo. Pararam em uma padaria aconchegante, com mesas de madeira e cheiro de pão fresco. Comeram sanduíches naturais, tomaram suco de laranja, e Sofia ganhou um pedaço de bolo de chocolate que era maior que sua cabeça. Aquilo se tornou rotina. Marcelo aparecia no final do expediente de Júlia 3, 4 vezes por semana. Levava as duas para jantar ou simplesmente dava carona até em casa.
Às vezes trazia coisas pequenas, um brinquedo simples para Sofia, um chocolate, um livro de colorir. Uma vez apareceu com um casaco novo para a menina, um casaco de verdade, grosso e quente, na cor rosa que ela adorava. Júlia tentou recusar, disse que era demais, mas Marcelo insistiu dizendo que tinha visto em uma vitrine e simplesmente não conseguiu não comprar. Em um sábado, Marcelo convidou as duas para passear. Foram ao Parque Ibirapuera. Caminharam pelos caminhos arborizados, assistiram à apresentação de um grupo de teatro de rua, tomaram sorvete, mesmo com o tempo frio. Sofia corria na frente, explorando, rindo, sendo criança de uma forma que Júlia raramente conseguia proporcionar. E Marcelo estava ali, paciente, atencioso, presente de uma maneira que surpreendia Júlia cada vez mais. Ela começou a se perguntar por que ele fazia tudo aquilo. Tentou várias vezes entender suas motivações, procurar segundas intenções, mas não encontrava nada além de solidão e um desejo genuíno de conexão. Marcelo nunca fez avanços inadequados, nunca sugeriu nada além de amizade. Tratava Sofia com um carinho paternal que fazia o coração de Júlia doer e se aquecer ao mesmo tempo. Foi em uma dessas visitas, durante um final de tarde em que os três estavam sentados no pequeno apartamento de Júlia, tomando chocolate quente que Marcelo havia trazido, que Sofia entregou a ele um papel dobrado. "Fiz isso para você", ela disse, tímida de um jeito que não era comum nela. Marcelo abriu o papel cuidadosamente. Era outro desenho, mais elaborado que os anteriores. Mostrava 3 figuras de mãos dadas, com rostos sorrindo desenhados com capricho. Uma tinha cabelos compridos e castanhos, era claramente Júlia. Outra era pequena, com tranças, era Sofia. E a terceira era alta, com cabelos curtos, era ele. Acima das 3 figuras, escrito com letras tortas e coloridas, estava a frase: "Minha família". Marcelo ficou olhando para o desenho por um longo tempo. Júlia viu quando seus olhos ficaram úmidos, quando ele piscou rapidamente tentando conter as lágrimas. Ele dobrou o papel com todo o cuidado do mundo e o guardou no bolso da camisa, bem perto do coração. "É o desenho mais bonito que já ganhei na minha vida, Sofia. Obrigado." A menina sorriu, orgulhosa, e depois voltou a brincar com os lápis de cor que estavam espalhados pela mesinha de centro. Júlia e Marcelo se entreolharam por cima da cabeça dela, e algo passou entre eles naquele olhar. Uma compreensão silenciosa, um reconhecimento de que algo estava mudando, se transformando em algo maior do que qualquer um deles havia planejado. Mais tarde, quando Sofia estava distraída assistindo televisão, Júlia e Marcelo foram até a minúscula cozinha com a desculpa de lavar as xícaras. Ali, no espaço apertado, Júlia finalmente perguntou o que estava martelando em sua cabeça. "Marcelo, para onde isso está indo?" Ele parou de secar a xícara que segurava e olhou para ela. "Como assim?" "Isso. Você, nós, essa situação toda. Você aparece, aqui leva a gente para passear, traz presentes. A Sofia está se apegando a você. Eu estou me apegando a você. E tenho medo do que vai acontecer quando você cansar disso e for embora." Marcelo colocou a xícara sobre a pia com cuidado. "Quem disse que vou embora?" "Todo mundo vai embora", Júlia disse, e sua voz tremeu. "As pessoas entram na nossa vida, ficam um tempo, e quando percebem que não somos tão interessantes assim, quando o brilho da novidade passa, elas vão embora. E a gente fica. Sempre ficamos. Eu não sou todo mundo", Marcelo respondeu. Olha, Sama, eu sei que você não tem razão nenhuma para acreditar em mim. Não nos conhecemos há tanto tempo. Mas eu preciso que você saiba que isso aqui..." Ele gesticulou vagamente, indicando a cozinha, o apartamento, a situação toda. "Isso não é um passatempo para mim. Não é caridade, é real. Vocês duas se tornaram a parte mais importante dos meus dias." Júlia sentiu lágrimas queimar em seus olhos. "Por quê?" "Porque nós. Porque você me lembra o que realmente importa. Porque a Sofia me faz querer ser um pai melhor. Porque quando estou com vocês não me sinto vazio. Pela primeira vez em anos me sinto vivo." Antes que Júlia pudesse responder, Sofia apareceu na porta da cozinha, esfregando os olhos sonolentos. "Estou com sono, mamãe."
Júlia limpou rapidamente os olhos e pegou a filha no colo. Vamos te colocar para dormir então, amor. Marcelo as acompanhou até o quartinho minúsculo onde Sofia dormia. Júlia ajudou a menina a trocar de roupa e a colocou na caminha estreita, puxando o cobertor fino até o queixo. Quando estava prestes a sair, Sofia chamou Marcelo. Marcelo, você pode me dar boa noite também? Ele pareceu surpreso, mas se aproximou imediatamente, ajoelhando-se ao lado da cama. Boa noite, princesa. Sonhe com coisas bonitas. Sofia olhou para ele com aqueles olhos grandes e inocentes e então fez uma pergunta que mudou tudo. Marcelo, você pode ser meu pai? O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoção. Júlia, parada perto da porta, sentiu as lágrimas voltarem. Marcelo ficou completamente imóvel, como se tivesse esquecido como respirar. Sofia, amor, Júlia começou, tentando suavizar a situação. O Marcelo já tem uma filha. A Laura, lembra? Mas ele pode ter duas, a menina insistiu com a lógica simples das crianças. A Laura pode ser minha, irmã, e ele pode ser pai de nós duas. Marcelo olhou para Sofia, depois para Júlia, e quando falou sua voz estava rouca de emoção. Seria uma honra, Sofia, a maior honra da minha vida. A menina sorriu, satisfeita, e fechou os olhos. Em poucos minutos estava dormindo, a respiração suave e regular. Marcelo ficou ali por mais um tempo, apenas observando, uma mão pousada gentilmente sobre o cobertor. Quando finalmente saíram do quarto, Júlia estava chorando abertamente. Marcelo a puxou para um abraço e ela se permitiu desabar, deixando sair toda a atenção, todo o medo, toda a esperança, que tinha estado guardando. Ela não entende o que está pedindo, Júlia soluçou contra o peito dele. Ela é muito pequena. Talvez ela entenda melhor do que a gente, Marcelo respondeu. Crianças veem as coisas de forma mais simples, sem todas as complicações que a gente coloca. Ficaram assim por um longo tempo, abraçados na sala minúscula, o mundo lá fora continuando, enquanto dentro daquele apartamento pequeno, algo novo e frágil nascia. Nos dias que se seguiram, Marcelo começou a pensar seriamente no que Sofia havia pedido. Pensou em Laura, em como tinha falhado como pai, em como o dinheiro e o sucesso tinham roubado dele os anos preciosos da infância da filha. E pensou em como, com Sofia, estava tendo uma segunda chance. Uma chance de fazer certo, de estar presente, de ser o pai que deveria ter sido. Mas sabia que não podia simplesmente substituir uma filha pela outra. Laura precisava dele, mesmo que ela própria não soubesse disso ainda. E talvez, apenas talvez, as duas meninas pudessem se beneficiar uma da outra. Foi quando teve a ideia. Ligou para Patrícia e pela primeira vez em anos teve uma conversa honesta com a ex-esposa. Contou sobre Júlia e Sofia, sobre como elas tinham entrado em sua vida, sobre como isso tinha o feito perceber o quanto estava sendo ausente. Patrícia ficou em silêncio por um longo tempo, e Marcelo esperou, temendo sua reação. Quando ela finalmente falou, sua voz estava surpreendentemente suave. Eu percebi uma mudança em você nas últimas semanas. Nas poucas vezes que conversamos, você parecia diferente, mais leve, mais humano. E quanto a Laura? Marcelo perguntou. Você acha que ela aceitaria conhecer a Sofia? Patrícia pensou. Laura tem sentido sua falta mesmo que não admita. Talvez conhecer essa menina, ver você sendo um bom pai, para ela, possa fazer com que Laura queira ter você de volta na vida dela também. Foi assim que, 3 semanas depois daquele primeiro encontro no restaurante, Marcelo organizou um encontro entre as duas meninas. Escolheu a mesma praça onde tinha caminhado com Júlia e Sofia, achando que seria um território neutro, um lugar público, onde todos se sentiriam seguros. Chegou meia hora antes do combinado, nervoso de uma forma que não se lembrava de ter sentido em anos. Júlia e Sofia apareceram primeiro. A menina usava o casaco rosa novo que Marcelo tinha dado, as bochechas rosadas de frio, os olhos brilhando de animação. Júlia estava mais contida, claramente apreensiva. Você tem certeza disso? Ela perguntou baixinho, enquanto Sofia corria para ver a árvore de Natal que ainda estava montada na praça. Tenho. Laura precisa saber dessa parte da minha vida.
E eu acho que as duas vão se dar bem. Júlia assentiu, mas ele podia ver a preocupação em seus olhos. Sabia o que ela estava pensando. E se Laura rejeitasse Sofia? E se a menina ficasse magoada? E se toda aquela situação frágil que estavam construindo desmoronasse? Mas então Patrícia chegou com Laura, e não havia mais tempo para dúvidas. Laura tinha crescido desde a última vez que Marcelo a tinha visto pessoalmente. Estava mais alta, mais magra, com traços adolescentes começando a aparecer no rosto que ainda era infantil. Usava jeans rasgados nos joelhos, uma jaqueta jeans sobre um moletom, tênis brancos. Tinha o cabelo castanho claro preso em um rabo de cavalo alto, alguns fios soltos emoldurando o rosto. "Oi, pai", ela disse, e sua voz tinha uma cautela que fez o coração de Marcelo doer. "Oi, Laura." Ele se aproximou e a abraçou, e ela se deixou abraçar por um breve momento antes de se afastar. "Obrigado por vir." Laura olhou ao redor claramente procurando por Júlia e Sofia. Patrícia tinha contado a ela sobre o encontro, preparando-a, mas ainda assim era estranho, desconfortável. Marcelo fez um gesto e Júlia se aproximou, trazendo Sofia pela mão. A menina tinha ficado tímida de repente, escondendo-se atrás das pernas da mãe ao ver a menina mais velha. "Laura, esta é Júlia, e esta..." Marcelo se abaixou e pegou Sofia no colo. "É a Sofia." As duas meninas se olharam. Sofia com seus 7 anos de inocência e curiosidade. Laura com seus 12 anos de desconfiança, adolescente e confusão. O silêncio se estendeu, pesado, carregado de expectativas. Foi Sofia quem quebrou o gelo. "Oi, você é a Laura? Meu pai falou muito de você." "Meu pai." As palavras saíram tão naturalmente que fizeram todos os adultos presentes congelarem. Laura piscou surpresa, processando o que tinha acabado de ouvir. "Seu pai?" ela repetiu, olhando de Sofia para Marcelo. Marcelo colocou Sofia no chão gentilmente e se ajoelhou entre as duas meninas. "Laura, eu sei que isso é estranho e confuso. Mas a Júlia e a Sofia entraram na minha vida há algumas semanas e mudaram tudo. Elas me fizeram perceber o quanto eu estava errado, o quanto estava perdendo com você. Não quero que você pense que estou tentando substituir você. Jamais. Você é minha filha, e sempre será." Laura escutava com uma expressão difícil de ler. Tinha os braços cruzados, a postura defensiva, mas havia algo em seus olhos que traía a vulnerabilidade por baixo da armadura adolescente. "E ela te chama de pai?" perguntou, apontando para Sofia. "Ela me chama assim, sim, e eu estou tentando ser digno desse título. Você nunca esteve presente para mim", Laura disse, e havia dor em sua voz. "Passou anos mergulhado no trabalho, esquecendo de mim. E agora aparece com uma família nova como se nada tivesse acontecido." As palavras foram como um soco no estômago de Marcelo. "Você está certa. Eu falhei com você. Falhei de todas as formas possíveis. Mas estou tentando mudar isso. E conhecer a Sofia me mostrou o tipo de pai que eu deveria ter sido para você desde sempre." Laura olhou para Sofia, que a observava com aqueles olhos grandes e curiosos. "E o que você quer que eu faça? Que finja que está tudo bem, que seja amiga dela. Não quero que você finja nada. Só quero que você a conheça, que dê uma chance. Para mim, para você, para nós." Houve um longo silêncio. Sofia, percebendo a tensão, deu um passo à frente e estendeu um papel para Laura. "É para você." Laura pegou o papel automaticamente. Era um desenho. Mostrava duas meninas, uma maior e uma menor, de mãos dadas, sorrindo. Acima delas estava escrito, com letras tortas, "Minhas irmãs." "Você desenha?" Laura perguntou, e sua voz tinha suavizado um pouco. Sofia assentiu entusiasmada. "Adoro desenhar. Você também gosta?" "Eu desenho às vezes", Laura admitiu, "mas na aula de artes." "Eu também tenho aula de artes", Sofia exclamou. "Minha professora diz que eu desenho muito bem." E assim, com a simplicidade que só crianças possuem, a conversa começou a fluir. Laura, ainda cautelosa, começou a falar sobre escola, sobre suas aulas, sobre os desenhos que fazia. Sofia escutava maravilhada, fazendo perguntas, rindo,
compartilhando suas próprias histórias. Os adultos se afastaram um pouco, dando espaço para as meninas. Marcelo olhava a cena com o coração apertado, mal acreditando que estava realmente acontecendo. Patrícia se aproximou dele. Ela é especial, a Sofia, disse a ex-esposa. E Júlia parece ser uma boa pessoa. São as duas, Marcelo concordou. Você realmente mudou, posso ver isso. Elas mudaram, me mostraram o que eu estava perdendo. Patrícia olhou para Laura e Sofia, que agora estavam sentadas num banco comparando desenhos. Cuide bem delas, de todas elas. Você tem uma segunda chance com a Laura, não desperdice. Não vou desperdiçar. Prometo. Passaram mais 2 horas na praça. As meninas brincaram, conversaram, riram. Quando chegou a hora de ir embora, Sofia abraçou Laura com força e, para surpresa de todos, Laura retribuiu o abraço. Posso te ver de novo? Sofia perguntou esperançosa. Laura olhou para Marcelo, depois para Sofia e sorriu. Um sorriso pequeno, ainda hesitante, mas genuíno. Pode sim. E naquele momento, caminhando de volta para o carro com Júlia ao seu lado e as 2 meninas conversando alguns passos à frente, Marcelo sentiu algo que não sentia há anos. Sentiu-se completo. As semanas seguintes trouxeram uma transformação visível em todos. Laura começou a pedir para ver Sofia com mais frequência. No começo, eram encontros curtos, sempre com a presença de Marcelo mediando, mas aos poucos, a relação entre as 2 meninas foi se solidificando. Trocavam mensagens por telefone, com Laura ensinando Sofia a usar emojis e a menina mais nova enviando fotos dos desenhos que fazia. Marcelo observava tudo com um misto de alegria e incredulidade, como se estivesse vendo um milagre acontecer em tempo real. Júlia, por sua vez, continuava trabalhando na loja, mas agora com uma leveza diferente. Os dias ainda eram longos e cansativos. Seu Valdir continuava sendo um chefe difícil, mas ela tinha algo para esperar no fim do expediente. Tinha Marcelo aparecendo com aquele sorriso que a fazia sentir vista. Tinha Sofia animada contando sobre as conversas com Laura. Tinha uma sensação de pertencimento que nunca havia experimentado antes. Foi em uma noite fria de janeiro, depois de um jantar simples no apartamento de Júlia, que Marcelo fez a proposta que mudaria tudo. Eles estavam sentados no sofá pequeno da sala, Sofia já dormindo no quarto ao lado, uma xícara de café esfriando nas mãos de ambos. Marcelo parecia nervoso, o que era incomum para um homem que normalmente irradiava confiança. Júlia, ele começou, e havia algo em sua voz que fez ela prestar atenção imediata. Tenho pensado muito sobre nós, sobre essa situação toda. O coração de Júlia acelerou, ali estava, o momento que ela temia. Ele ia dizer que tinha sido bom, mas que precisava seguir em frente. Que a novidade tinha passado, que era hora de voltarem às suas vidas separadas. Estou ouvindo, ela disse, tentando manter a voz firme. Marcelo colocou a xícara sobre a mesinha de centro e se virou para encará-la completamente. Odeio a ideia de ir embora toda noite. Odeio deixar vocês 2 aqui, neste apartamento frio onde o aquecedor não funciona. Odeio saber que você acorda antes do sol nascer para pegar 2 ônibus até o trabalho. Odeio que a Sofia passe o dia trancada num estoque escuro, desenhando sozinha. Júlia sentiu lágrimas, ardendo. Eu sei que não é perfeito, mas é o que temos. É o que consigo dar para ela. Eu sei, e não estou julgando. Você é a mãe mais incrível que já conheci. Faz milagres com o que tem. Mas Marcelo respirou fundo. E se não precisasse ser assim? Como assim? E se vocês 2 viessem morar comigo? As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Júlia ficou completamente imóvel, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Morar com ele? No apartamento luxuoso nos jardins? Deixar para trás a vida que conhecia, por mais difícil que fosse? Marcelo, eu não posso simplesmente aceitar caridade. Não é justo com você. Não é caridade, ele disse com firmeza. É família. Você disse uma vez que eu ainda tinha tempo de consertar as coisas com a Laura. Pois bem, estou tentando. Mas também percebi que não quero apenas consertar o passado. Quero construir um futuro, com vocês, com a Laura. Quero acordar e ver a Sofia correndo pela casa.
Quero tomar café da manhã com vocês. Quero estar presente de verdade, não apenas em visitas ocasionais. E se não der certo? Júlia perguntou, a voz tremendo. E se você perceber que é muito trabalho, muito barulho, muito complicado? Sofia é uma criança. Ela faz bagunça, acorda de madrugada, tem manha. Não é como receber visitas. Eu quero a bagunça, quero as manhas, quero ser acordado de madrugada. Quero tudo isso porque significa que não estou mais sozinho. Júlia fechou os olhos, sentindo as lágrimas finalmente escorrerem. Tenho medo. Eu também, Marcelo admitiu. Tenho medo de estragar tudo. Tenho medo de não ser bom o suficiente. Mas tenho mais medo de deixar essa chance passar. Ela abriu os olhos e olhou para ele, realmente olhou. Viu o homem que tinha sido apenas um estranho algumas semanas atrás e que agora era alguém essencial em sua vida. Viu a sinceridade em seus olhos, a vulnerabilidade em sua expressão. E viu amor. Amor genuíno, não apenas por Sofia, mas também por ela. Tá bom, ela sussurrou. A gente aceita. O sorriso que se abriu no rosto de Marcelo foi tão radiante que fez Júlia rir no meio das lágrimas. Ele a puxou para um abraço apertado, e ela se permitiu ficar ali, sentindo pela primeira vez em anos que não precisava carregar tudo sozinha. A mudança aconteceu 2 semanas depois. Júlia não tinha muitas coisas para levar. Algumas caixas com roupas, os brinquedos de Sofia, os desenhos que a menina insistiu em guardar todos, alguns utensílios de cozinha que tinham valor sentimental. Marcelo contratou uma empresa de mudanças, mas no final, a maioria dos pertences coube no porta-malas do próprio carro. Quando chegaram ao apartamento triplex nos Jardins, Sofia ficou boquiaberta. Nunca tinha visto nada parecido. Os cômodos imensos, os tetos altos, as janelas enormes com vista para a cidade inteira. Marcelo mostrou o quarto que tinha preparado para ela. Era 3 vezes maior que o apartamento inteiro onde moravam antes. Tinha cama com dócil, uma escrivaninha toda dela, uma estante cheia de livros e materiais de arte. Paredes pintadas de um rosa suave que Sofia adorou imediatamente. A menina correu pelo quarto, tocando tudo, rindo de pura alegria. É meu? Tudo isso é meu? Tudo seu, princesa, Marcelo respondeu, e Júlia viu lágrimas em seus olhos também. O quarto de Júlia ficava ao lado do de Sofia. Era igualmente espaçoso, com closet, banheiro privativo, varanda com vista para a cidade. Ela ficou parada no meio do cômodo, sentindo-se pequena e deslocada. Marcelo notou sua hesitação. Você não precisa ficar aqui se não quiser. Pode escolher qualquer outro quarto. Ou podemos reformar, pintar de outra cor, mudar os móveis. Quero que você se sinta em casa. Está perfeito, Júlia disse, e era verdade. Estava mais do que perfeito. Estava assustadoramente perfeito. Os primeiros dias foram estranhos. Júlia acordava no meio da noite sem saber onde estava, o silêncio da casa enorme deixando-a desconfortável. Estava acostumada com os barulhos do prédio velho, com o vizinho que ouvia televisão alto, com o cachorro do apartamento de cima latindo. Ali tudo era silencioso, controlado, perfeito demais. Mas aos poucos, a casa começou a mudar. Sofia espalhava brinquedos pela sala, deixava lápis de cor sobre a mesa de jantar. Pendurava desenhos na geladeira de aço inoxidável. Júlia cozinhava comida simples na cozinha gourmet, recusando-se a deixar Marcelo contratar uma empregada. Precisava fazer alguma coisa. Precisava contribuir de alguma forma. Marcelo, por sua vez, estava descobrindo o que era realmente dividir um lar com outras pessoas. Descobriu que Sofia acordava às 6 da manhã todos os dias, independente de ser final de semana. Descobriu que Júlia gostava de tomar café lendo notícias no celular. Descobriu que havia uma felicidade simples em preparar panquecas no domingo de manhã, em assistir desenhos animados no sofá, em discutir qual filme assistir na sexta à noite. Uma semana depois da mudança, Laura veio visitar. Marcelo estava nervoso, sem saber como a filha reagiria a ver Sofia instalada em sua segunda casa, usando o espaço que antes era só dela durante as visitas. Mas Laura surpreendeu a todos. Entrou no quarto de Sofia e ficou maravilhada. Uau! Seu quarto é incrível!
As duas meninas passaram a tarde juntas, desenhando, conversando, rindo. Quando chegou a hora do jantar, sentaram-se todos à mesa. Marcelo na cabeceira, Júlia de um lado, Laura do outro, Sofia entre as duas. Era a primeira vez que os quatro comiam juntos, e havia algo de sagrado naquele momento. Foi durante a sobremesa que Laura fez uma pergunta que pegou todos desprevenidos. Pai, você e a Júlia estão namorando? Marcelo quase engasgou com o sorvete. Júlia sentiu o rosto esquentar. Sofia olhou de um para o outro com curiosidade. Nós somos amigos, Marcelo respondeu. Mas sua voz soou incerta até para ele mesmo. Amigos que moram juntos? Laura insistiu, com aquele jeito direto dos adolescentes. É complicado, Júlia tentou explicar. Laura deu de ombros. Não parece complicado para mim. Vocês claramente gostam, um do outro. Então por que não namoram? Porque as coisas não são tão simples assim, Marcelo disse. Por que não? Laura retrucou. Você passou anos dizendo que era complicado me visitar, que tinha muito trabalho, que era difícil conciliar tudo. E aí conheceu a Júlia e a Sofia, e de repente descobriu tempo. Descobriu que as coisas podem ser simples quando você realmente quer. As palavras ficaram ecoando no silêncio que se seguiu. Sofia quebrou a tensão. Eu acho que o papai Marcelo devia namorar a mamãe. Assim a gente seria uma família de verdade. Já somos uma família, Marcelo disse gentilmente. Não precisa de título para isso. Mas seria legal, Sofia insistiu. Aí vocês podiam se casar e ter um casamento com bolo e tudo. Júlia ria nervosamente, tentando desviar o assunto, mas a semente tinha sido plantada. Naquela noite, depois que as meninas foram dormir e Laura foi para casa com Patrícia, Marcelo e Júlia ficaram na varanda, olhando as luzes da cidade. As meninas não estão erradas, você sabe, Marcelo disse de repente. Júlia virou-se para olhá-lo. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre isso ser mais do que amizade. Júlia sentiu o coração disparar. Marcelo, não. Quero que você se sinta obrigado a nada. Já fez tanto por nós. Não é obrigação, ele disse pegando a mão dela. É escolha. Você entrou na minha vida como um furacão, Júlia. Mostrou que eu estava vivendo errado, que tinha tudo, mas não tinha nada, e agora não consigo imaginar minha vida sem você. Sem a Sofia. Sem essa bagunça maravilhosa que vocês trouxeram. Júlia sentiu lágrimas nos olhos. Eu também não consigo imaginar estar em outro lugar. Então não precisa imaginar, Marcelo disse, e a puxou para mais perto. O beijo foi suave, cheio de promessas não ditas, de medos compartilhados e esperanças renovadas. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Os meses seguintes foram de adaptação e crescimento. Júlia pediu demissão da loja, apesar da resistência inicial. Marcelo a convenceu de que ela poderia procurar algo melhor. Estudar se quisesse, focar em cuidar de Sofia sem a pressão de um emprego que a explorava. Ela começou um curso técnico de design gráfico, descobrindo uma paixão que não sabia que tinha. Sofia floresceu de maneiras que Júlia nunca imaginou possíveis. Mudou para uma escola particular, fez novas amizades, continuou desenhando, mas agora com materiais de qualidade e aulas especializadas. Mas o mais importante era que tinha uma família. Tinha mãe presente, tinha Marcelo que era pai em tudo exceto o nome, tinha Laura como irmã mais velha. Laura visitava com frequência crescente. Às vezes ficava o final de semana inteiro, dormindo no quarto de hóspedes que Marcelo tinha preparado especialmente para ela. As duas meninas se tornaram inseparáveis. Laura ensinava Sofia coisas de menina mais velha, maquiagem leve, músicas novas, dancinhas. Sofia admirava a irmã mais velha com devoção absoluta. E Marcelo estava aprendendo a ser pai de verdade. Não o pai distante que mandava presentes caros, mas o pai que levava para a escola, que checava a lição de casa, que brigava quando necessário e abraçava sempre. Estava reconstruindo a relação com Laura e construindo uma nova com Sofia, e ambas as meninas respondiam a essa presença constante com amor e confiança crescentes. Foi em novembro que Marcelo surpreendeu Júlia com um pedido. Quero que você conheça meus pais. Júlia ficou nervosa. Os pais de Marcelo viviam em um sítio no interior de São Paulo. Eram pessoas mais velhas e tradicionais.
Como reagiriam à situação não convencional do filho? Mas quando chegaram ao sítio, levando as duas meninas, a recepção foi calorosa. A mãe de Marcelo, Dona Helena, abraçou Júlia e Sofia como se as conhecesse há anos. O pai, seu Roberto, mostrou o sítio para as meninas, deixando Sofia alimentar as galinhas e colher laranjas direto do pé. Durante o almoço, Dona Helena olhou para o filho com lágrimas nos olhos. Finalmente te vejo feliz de verdade, Marcelo. Demorou, mas chegou lá. E então chegou dezembro novamente. 1 ano desde aquele primeiro encontro no restaurante simples na Vila Mariana. Marcelo sugeriu que decorassem a casa todos juntos para o Natal. Compraram uma árvore enorme, caixas de enfeites, luzes coloridas. Laura estava lá, animada, competindo com Sofia sobre onde cada enfeite deveria ser colocado. Júlia e Marcelo organizavam tudo, rindo das discussões infantis, intervindo quando necessário. Havia música natalina tocando no som, cheiro de canela e chocolate quente vindo da cozinha, risadas ecoando pelos cômodos que antes eram silenciosos e vazios. Quando chegou o momento de colocar a estrela no topo da árvore, Marcelo pegou Sofia no colo para que ela alcançasse. Laura ajudou a posicionar segurando a escada. Júlia tirava fotos registrando cada momento. Com a estrela finalmente no lugar, todos se afastaram para admirar o trabalho. A árvore brilhava linda, refletindo luzes coloridas por toda a sala. Era a véspera de Natal novamente, mas este ano era completamente diferente do anterior. Marcelo se abaixou e abriu os braços, chamando as duas meninas. Laura e Sofia correram para ele, e ele as abraçou forte. Júlia se aproximou também, e Marcelo estendeu um braço para incluí-la no abraço. Ali, no meio da sala decorada, com a árvore iluminada atrás deles, os 4 ficaram abraçados. Uma família que não tinha começado da forma tradicional, que não seguia os padrões convencionais, mas que era real e verdadeira de todas as formas que importavam. Agora somos uma família, Marcelo disse, a voz embargada de emoção. A família que eu sempre quis e nem sabia. Laura apertou a mão dele. A família que eu precisava ter. Sofia olhou ao redor, para cada um dos rostos que amava. A melhor família do mundo. E Júlia, com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, sussurrou. A família que a gente construiu juntos. Marcelo olhou para cada uma delas, seu coração tão cheio que parecia impossível caber mais algo dentro dele. Pensou em como sua vida tinha sido vazia 1 ano atrás, como tinha tido tudo em termos materiais, mas nada do que realmente importava. E pensou em como um simples jantar em um restaurante modesto tinha mudado absolutamente tudo. Não foi o dinheiro que os trouxe juntos. Não foi o destino ou a sorte. Foi escolha. A escolha de Marcelo de não ficar indiferente àquele momento de vulnerabilidade que testemunhou. A escolha de Júlia de aceitar ajuda mesmo quando o orgulho gritava para recusar. A escolha de ambos de confiar, de se permitir conectar, de construir algo novo a partir de suas solidões compartilhadas. E as crianças, com sua sabedoria simples, tinham enxergado o que os adultos demoraram para aceitar. Que família não é definida por sangue ou documentos. É definida por presença, por escolha, por amor demonstrado todos os dias em gestos pequenos e grandes. Naquela noite de Natal, depois que as meninas finalmente foram dormir exaustas de tanta emoção e empolgação, Marcelo e Júlia ficaram sentados no sofá, observando as luzes da árvore piscarem no escuro. Obrigado, Júlia disse de repente. Por quê? Por ter visto a gente, por não ter passado direto, por ter se importado. Eu que agradeço, Marcelo respondeu puxando-a para mais perto. Você me salvou de uma vida que parecia bem-sucedida, mas era completamente vazia. Me deu uma razão para estar presente, para ser melhor, para viver de verdade. Ela apoiou a cabeça em seu ombro e ficaram assim por um longo tempo, em silêncio confortável, ouvindo a respiração um do outro, sentindo o calor compartilhado, agradecendo silenciosamente por aquele momento improvável que tinha se tornado sua realidade. Lá fora, a cidade de São Paulo continuava viva, milhões de pessoas vivendo suas vidas, cada uma com suas próprias histórias. Mas ali, naquele apartamento que tinha sido frio,
e agora estava cheio de vida, 4 pessoas haviam encontrado algo raro e precioso. Haviam encontrado lar, haviam encontrado família, haviam encontrado amor. E tudo tinha começado com um gesto simples de compaixão em uma noite fria de véspera de Natal. Um jantar compartilhado, um sorriso oferecido, uma mão estendida, uma porta aberta. Às vezes é assim que a vida muda, não com grandes eventos ou momentos dramáticos, mas com pequenas escolhas que se acumulam até se tornarem algo extraordinário. A escolha de não ignorar o sofrimento alheio, a escolha de se permitir ser vulnerável, a escolha de acreditar que é possível recomeçar, não importa quantas vezes a vida tenha machucado antes. Marcelo olhou. Ao redor de sua casa transformada, havia brinquedos espalhados pelo chão, desenhos de Sofia grudados com ímã na geladeira, livros de Laura esquecidos sobre a mesa de centro, sapatos de todos os tamanhos amontoados perto da porta, cheiro de comida caseira impregnado nas cortinas. Bagunça, vida, amor. Era perfeito, imperfeito, mas perfeito. E quando Júlia se virou para beijá-lo, suave e doce, com a promessa de 1000 amanhãs pela frente, Marcelo soube com absoluta certeza que tinha finalmente encontrado o que procurava a vida inteira. Não era sucesso, não era dinheiro, não era poder ou prestígio. Era isso, era presença, era conexão, era família, era amor.